Com vocês, a segunda parte das invasões holandesas. Então, já tinha ouvido falar de Maurício de Nassau? Você sabe que ele passou 7 anos no Brasil, que parece 70. Apertem os cintos. Direto do século XVII. No século XVII, o Brasil está sob domínio da União Ibérica. Perdeu essa aula? Aqui, ó. Entra aqui. A dinastia de Habsburgo, então, governava as Américas, né? Ela tinha as colônias de Portugal e de Espanha. Pois muito bem, a dinastia de Habsburgo teve que enfrentar os ataques holandeses. O primeiro dos ataques dos holandeses foi em 1624, ficaram até 25. Opa, já te falei isso aula passada. Explica aqui. Bom, e na verdade eles vão se estabelecer no Nordeste em 1630. Quem financiou, quem organizou e estruturou essa ocupação é a Companhia das Índias Ocidentais, WIC, que você já conhece. Lembra da outra aula? Falamos dela, né? Começando de Pernambuco, começando de Recife e Olinda, eles se estenderam de Sergipe até o Maranhão. A WIC, através do seu Conselho dos 19, escolheu Maurício de Nassau. Quem é ele? Nasceu em Dillenburg, na atual Alemanha, nobre, aristocrata, sofisticado, militar, entra para o exército dos Países Baixos para combater a Espanha na Europa na Guerra de Independência, como reconhecimento pela sua liderança, pela sua capacidade de organização administrativa. Ele é indicado, ele é escolhido pelo Conselho dos 19, é o comando da WIC para ser o governador do Brasil holandês. E lá vem ele. Maurício de Nassau começa a ter uma grande ideia. Primeiro, eu estou indo para a maior colônia de Portugal. Claro que ele tem defeito, tá? Maurício de Nassau vem como equipe, todos jovens, mas ele era ele com 32 anos. Ele trouxe médico, ele trouxe botânico, ele trouxe pintores. Os pintores, o que havia de melhor dentro da Holanda. O menino Frans Post, o menino Eekhout e ainda o Zacarias Wagner. Nossa, você vai ver as obras, tá? Coisa maravilhosa. Aliás, eu vou deixar passando aqui as imagens, porque o vestibular gosta muito da apresentação dessa linguagem imagética, dessa narrativa imagética que eles criaram, que é a primeira iconografia em série que nós vamos ter da colônia brasileira. Então, esse valor deste material de memória do Brasil é que faz com que ele esteja sempre em provas de concurso. Presta atenção neles, tá? São bem importantes. Bom, são esses jovens rapazes que vão escrever a História Naturalis Brasiliae, ou seja, a história da natureza brasileira. Então tem o Cel, que era botânico e médico, o Eekhout, que era pintor e fazia uma pintura etnográfica, muitos desenhos de etnias e ao mesmo tempo com um olhar cultural. Você vai perceber, a gente vai falar sobre ele. E Margraf, botânico, tem um desenho maravilhoso também. Então veja que é uma visão científica, há um interesse em catalogar, em classificar. E esse tipo de visão vai dar no enciclopedismo no século XVIII, né? A turma dos liberais, do liberalismo, dos iluministas. Como a gente tem o médico, nessa obra também estão as doenças, as terapias, os costumes indígenas, de uma forma bastante respeitosa. Vale a pena. É uma obra que deixa suas raízes para a biologia atual, a farmácia, a geografia. Todas essas ciências vão beber nessa fonte, porque do século XVII ao século XIX não há outro trabalho científico desse peso, desse vulto feito no Brasil. Bom, dos 3 pintores, vamos falar de suas características gerais e conforme as imagens forem passando, aí você vai assimilando esses conceitos. Então, Frans Post, basicamente, paisagens, ele é a pessoa que traz essa visão panorâmica, essa visão de conjunto que o paisagismo começa a ter nas artes plásticas europeias. Então, bastante moderno para a época. Eekhout
Como eu já te falei, pintura das etnias, então vamos ter pinturas sobre mameluco, índio guarani, a antropofagia, tá? Que são as mais famosas e conhecidas. E vamos ter também o Zacarias Wagner, que vai retratar o horror da escravidão, o dia a dia da escravidão. E a Rua dos Judeus, sua principal obra, daqui a pouco você vai dar uma olhadinha nela. Vamos ao que interessa para o mundo capitalista. A administração de Maurício de Nassau foi boa, então agora o assunto é economia. Então vamos lá. Dê uma olhada nesse gráfico da produção açucareira nesse século XVII. O que é que você acha? Ele tem uma função muito importante, ele tem que comprar a produção açucareira, ele tem que representar a WC nos financiamentos que são realizados para os senhores de engenho. Alguns senhores de engenho também serão holandeses que vieram para cá e se estabeleceram na área da produção. Ele tem que estruturar a logística, então a relação com os portos, as cidades portuárias do Nordeste. É uma colonização de beira de mar, de costa, ficar mais perto do lugar onde vai ter o escoamento da mercadoria. Isso continua com a mesma visão que Portugal tinha. Não há um pensamento de interiorização de povoamento. Ele vai fazer uma estrutura de uma logística de transportes para esse escoamento da produção. Agora nada se compara a Recife, a cidade mais cosmopolita daquele século XVII, com pessoas de várias partes do mundo, de vários continentes. Muito interessante, muito interessante. Dê uma olhadinha. Recife, a Veneza brasileira. Na verdade, Cidade Maurícia. Tem um ambiente de governança. E dentro de uma visão de engenharia, Maurício de Nassau vai fazer pontes, vai construir chafarizes para que haja água potável nos centros urbanos, vai fazer o calçamento das ruas, esgoto. Atenção, esgoto. Rede de esgoto no século XVII na Recife Antiga. Onde você viu isso? Agora, não podemos nos esquecer que existe uma estrutura militar. Então vamos aí. Ele é militar. Ele chega aqui depois de 7 anos de guerra de conquista. Então tem um grande exército. Que exército? Um exército plurinacional. Um exército que tem em torno de 50%, metade de holandeses. E a outra metade? É inglês, é francês, é belga. Então veja, quando eu te falo que Recife é cosmopolita, é porque eu tenho esse convívio com esse monte de cultura. Não apenas europeia, mas imagine todo o tráfico negreiro, pessoas de quantas regiões da África que estavam ali. Posso lhe falar algumas, do Congo, da região da Guiné, da região de Angola, da região de Mali. Isso só para falar dos que dominam e mandam escravos. Imagina dos interiores da África, quantas culturas. Além das sociedades indígenas, quantas nações indígenas com línguas diferentes que estão nesta relação de proximidade ou distanciamento, uma relação de alianças militares, como também falaremos disso na terceira aula sobre o domínio holandês. Aguarde, calma, não vamos botar o carro diante dos bois. Hoje ainda temos fortes na região da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, que remontam a esse século XVII. Dá uma olhadinha aqui. E eles estão abertos à visitação. Agora, manter esse exército todo ali é uma coisa meio sem sentido. E aí Maurício de Nassau decide enviar tropas para conquistar feitorias e colônias portuguesas na África. Se há um abastecimento de mão de obra. Lembra que eu te falei que Maurício de Nassau não era perfeito? Tem um lado horroroso? Continua a escravidão, continua o tráfico negreiro, Brasil, sistema escravagista, você não vai mudar. Ao contrário, eles vão estimular mais o comércio com a conquista das regiões na África. Sociedade. Variedade cultural incrível e tem uma coisa que é bem interessante, que é a questão da tolerância religiosa. Eu vou ter calvinistas, eu vou ter judeus, eu terei católicos coexistindo, sem conflito? Claro que não. Muitos conflitos, isso está relatado
no livro de feitos de Maurício de Nassau, que ele teve que lidar muito com extremismos, com a administração de conflitos. Não é fácil administrar o múltiplo. Não é para qualquer um. Mas Maurício de Nassau ficou só 7 anos, como eu te falei lá no começo, 7 que parece 70. E ele vai embora quando? Na nossa próxima aula. Gostou? Tá inscrito? Se não, se inscreve no canal. Beijo grande, até a próxima semana com a insurreição pernambucana, a expulsão dos holandeses. Oh, tchau, Nassau.